E não adiantou fazer trocentos posts nas redes sociais marcando @Donald Trump, não adiantou fazer inúmeros aí também, trocentos posts nas redes sociais marcando @Elon Musk. O Eduardo Bolsonaro está completamente desmoralizado nos Estados Unidos da América. Deu ruim aí pro Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, no ano passado e retrasado, ele foi aos Estados Unidos tentar falar com parlamentares trumpistas para denunciar o que ele chama de ditadura da toga no Brasil. Eles também, ele, o Eduardo Bolsonaro, junto com aquele assassino Gustavo Geyer e outros parlamentares, eles também foram denunciar o que eles se referem a uma narcoditadura no Brasil. Segundo aí um vídeo que o Gustavo Geyer fez para as redes sociais, o Brasil é comandado pelo PCC e Comando Vermelho, e o STF é o braço jurídico dessa narcoditadura, e o Lula é um fantoche deles. Aí você vê o nível de criminalidade que é o bolsonarismo, né? O nível de fake news deles. Falando isso nos Estados Unidos. Naquela época, o Eduardo Bolsonaro chegou aí num podcast e ele admitiu que ele não conseguiu ser recebido por ninguém. Só um parlamentar o recebeu. Isso foi em janeiro, pouco antes dele fugir para os Estados Unidos. Uma história, compartilhar para vocês que estão nos assistindo. A gente foi, ano passado, uma comitiva de uns 15 deputados federais. A gente foi lá para o Congresso americano. A gente queria falar com determinados congressistas americanos e a gente não conseguiu. A gente falou com o chefe de gabinete de um, o assessor de outro. No Brasil, a pessoa está com a calça jeans identificada. Ou seja, ele está admitindo que várias vezes ele e outros vagabundos foram aos Estados Unidos, na verdade, só para passear. Eles não eram recebidos por ninguém, então eles ficavam lá em hotel 5 estrelas, em restaurante 5 estrelas. Segundo o próprio Eduardo Bolsonaro falou uma vez, custava aí mais de $200 a diária para alugar aí um carro para eles se locomoverem. E você fala, caramba, quanta grana que esses caras estão gastando dinheiro público aí, torrando, para não ser recebido por ninguém, exceto um ex-deputado estadunidense, que eu vou mostrar a foto aqui. Então tá aqui, ó, Sóstenes Cavalcante, tá o Ramagem, tá aqui Magno Malta, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Geyer e outros bandidos aí. E no meio aqui, um deputado, ex-deputado federal estadunidense, chamado George Santos. O George Santos, ele era aí deputado nos Estados Unidos, passou por vários escândalos nos Estados Unidos, e aí foi descoberto que o George Santos falsificou documentos. Mais do que isso, não apenas documentos quaisquer, não! Ele falsificou documentos de identidade, ele também falsificou documentos aí que incluem gastos parlamentares aí da oficina, do gabinete dele de deputado, e inclusive toda a história de vida que ele contava era uma grande farsa e uma grande mentira, inclusive com alguns documentos falsificados para corroborar a história de vida que ele contava para os eleitores dele, ou seja, ele cometeu aí uma fraude eleitoral, mas fraude literal, porque ele falsificou documentos. Pior aí do que o político que mente na campanha e faz outra coisa, e fala, isso é fraude eleitoral e tal. Não, a dele ele mentiu com documentos na campanha e enganou todo mundo para ser eleito. Foi cassado e se disse inocente, falou que ia se defender de absolutamente tudo. E aí os conservadores ainda descobriram que ele era drag queen no Brasil. Imagina os nazistas que votam na extrema-direita, ultraconservadores. Vamos lembrar aí que boa parte do que faz o discurso aí da extrema-direita nos Estados Unidos é contra a chamada, ele chama aí de cultura woke. Cultura woke é o que a gente no Brasil chama aí de identitarismo. Se muita gente já fala, caramba, o identitarismo aí faz a esquerda perder eleições, porque tem aí principalmente alguns partidos que ficam jogando pauta identitária, que é extremamente impopular para a maioria da população brasileira, e ficam jogando, esfregando essa pauta na cara da população na época de eleição, e a população vota na extrema-direita, que é contra essas pautas. Nos Estados Unidos, essas pautas identitárias chegam a um nível estratosférico, é muito mais do que no Brasil, tá? E aí, começou aí uma contra essas pautas aí, né, que é anticultura woke, que eles chamam, e aí, vamos lembrar que a maioria dos políticos de extrema-direita, se não todos eles, são eleitos dizendo que são contra LGBT, são contra aí pauta feminista, são contra, dizem que racismo não existe, etc, etc, etc. Aí chega o cara e é drag queen, aí deu ruim, hein? Aí deu. Se ele fosse um deputado aí de centro, de esquerda, ou até aí da direita estilo Joe Biden, não tem problema algum. Mas ele é de extrema direita, era, né? Jorge Santos foi achincalhado pelos próprios eleitores. Inclusive, ó, tem matéria aí, ó, New York Post, que é um site de extrema-direita, não confundir com o New York Times,
também é de direita, tudo é lixo lá nos Estados Unidos. Tá em inglês aqui, ó. Jorge Santos admite que se vestiu como uma mulher, mas nega que seja drag queen. Aí ele deu uma declaração dizendo, gente, eu tava me divertindo aí numa época, se for isso, processem-me por ter uma vida. Me põe na justiça por ter uma vida. Eu tava curtindo a vida. Admitiu. Pois bem, o Jorge Santos foi condenado a 7 anos de jaula. E vamos lembrar, não é Brasil não. Estados Unidos não é Brasil. Lá não tem essa mamatinha de, ai, nossa, ele é réu primário, tadinho, vai cumprir só 1/6 da pena em regime fechado, e aí depois vão pegar na mãozinha dele para ele ir para o regime semiaberto ou para domiciliar, e aí já fica livre, leve e solto. Em menos de 2 anos tá livre, leve e solto, tá? Não. Lá 7 anos é 7 anos. Jaula. Pode ir para um regime aí semiaberto? Pode, só que não é igual no Brasil não, que a pessoa já vai para domiciliar e tal. Vai para o semiaberto, tem que dormir na cadeia, passar fim de semana na cadeia, aí depois com um tempão para conseguir ir para um regime aí um pouquinho mais aberto. Então fica ruim. E lá, quando tá no semiaberto, tem lá, eles chamam, eu não sei qual é o termo em português, mas nos filmes que eu assisto se chama Parole Officer. Aí eu pesquisei já muito no passado, que é um oficial aí de custódia que fica em cima do cara que está no semiaberto. Ele dá um deslize. Dependendo do estado em que é condenado, às vezes levar uma multa de trânsito, volta para jaula. Dependendo do estado. Tem coisa que o deslize pode ser um pouquinho maior, mas tem coisa que é zero, tolerância zero. Então deu ruim aí, vai ficar muitos anos na jaula, amigo do Eduardo Bolsonaro. Eis que a extrema-direita aí passou a pedir, olha, Trump, você pode dar um indulto aí ao Jorge Santos, que é um grande apoiador seu e tal. Sabe o que o Trump fez? Ignorou. Trump fez igual aqueles macaquinhos do WhatsApp, o emoji assim, ó. Não falou nada, porque eu não escutei nada e porque eu não vi nada. Não sei de nada. Não falem comigo. Elon Musk também não é nem atribuição dele. Também ignorou. Elon Musk que está de saída do governo Trump, ainda não confirmou a data que ele vai sair. Mas ele disse já que está 80% afastado de suas funções no governo Trump. Então já praticamente não é mais parte do governo Trump. Pelo menos é o que ele diz, né? É bem mentiroso, então não dá para saber se diz a verdade. O Trump está muito mais preocupado porque o Trump está sendo derrotado pela China na guerra comercial que ele mesmo criou. E o pior, né? Quem criou aí as regras da guerra financeira, né, contra a China foi o próprio Trump. Foi o Trump que disse, eu vou impor tarifas de 100%, eu vou impor tarifas a não sei quem, a não sei quem, a não sei quem. Foi ele. Ninguém falou para ele fazer isso. Ninguém, em momento algum, falou, nós vamos colocar aí restrições a produtos estadunidenses maiores dos que já tinham. Não. O Trump poderia, assim que ele assumisse, do jeito dele que é bem incisivo e tal, agressivo muitas vezes, ligar para vários representantes de vários países e começar a fazer acordo. E poderia até ligar de uma maneira agressiva e tal, faz o que eu quero, senão eu vou te ferrar e tal. E muitos países iam acabar se dobrando. Muitos. Imagina, você acha que o Milei não ia se dobrar? O Milei inventou que ia para o funeral do Papa Francisco, na Itália, só porque ele queria tirar uma foto com o Trump, que também disse que iria. Aí o Milei chegou na Itália atrasado para o funeral, já tinha acontecido o funeral, já tinha acabado ali o funeral e o Milei chegou na Itália, ou seja, ele não foi lá para o funeral do Papa, ele foi lá para tentar uma foto com o Trump. Até o momento foi ignorado, tá, o Milei, não tem a fotinho dele. Gastou um dinheirão público para tirar uma foto e não conseguiu a foto. Imagine isso. O Trump está preocupado com o seguinte, ele achava, e ele tinha certeza de que isso ia acontecer, e são inúmeros vídeos dele em entrevistas, ele gosta de assinar documentos. Você vê como a extrema-direita é boa na comunicação. Na esquerda só temos um exemplo aí que é muito grande, que é a Cláudia Sheinbaum do México. Temos aí na extrema-direita o Bukele e o Trump, que você vê como eles são bons de comunicação. O Bukele consegue uma aprovação muito grande lá em El Salvador, tanto é que ele conseguiu transformar o país numa ditadura sem revolução, porque ele tem aprovação alta, a população gostou que virou uma ditadura. Olha o tamanho de loucura da população. Agora que eles estão vendo a cagada que fizeram apoiando esse cara. Só agora que tem muita gente acordando que o país dele está virando um campo de concentração. O Trump faz o quê? Todos os dias, em vez de ele fazer como a Cláudia Sheinbaum, que faz aí ficou uma hora falando com um telão atrás, mostrando tudo que o governo dela está fazendo e falando das pautas do dia. E depois ela responde a repórteres. O Trump, ele fala, obviamente, lá no Salão Oval, não faz um mega evento, e aí, que é o Salão Oval, é o gabinete dele, né? Ele fica assinando documentos, que o presidente tem que assinar muita coisa.
Ele podia só apertar um botão e assinar tudo automático, né? Mas não, ele fica lá assinando o papel e respondendo jornalistas. Então todo dia tem 1-2 horas de conteúdo aí do Trump que ele joga nas redes sociais com a versão dele de todos os fatos. E inúmeras vezes, muitas, eu mostrei aqui no Plantão Brasil pelo menos umas 3 diferentes, o Trump falou que esperava que a China iria ligar para ele. Teve uma na semana passada em que perguntaram, então, os chineses já te ligaram? E o Trump falou, o que você acha? O que você acha? Não respondeu que sim. E não falou que não, mas não falou que sim. E aí depois ele disse que estava negociando com a China. Faz 3 dias, Donald Trump disse que estava negociando já com a China um fim aí às tarifas e que as tarifas da China aos produtos chineses iam cair drasticamente. Mas que não ia ser 0, mas que ia cair drasticamente. Que coisa, né? Acontece o seguinte, ele esqueceu de combinar a versão com os chineses. Chegou o porta-voz do governo da China para toda a imprensa mundial e falou o seguinte sobre as comunicações que eles tiveram com o Trump. Ele diz, the reports are fake news, ou seja, isso que estão reportando é fake news. Eu vou até mostrar um momento que ele fala, reports are fake news. Aí depois ele fala, aqui eu vou pausar, a fala dele está em chinês, né, a legenda em inglês, ele fala, pelo que eu sei, ele é o porta-voz do governo que está todos os dias ao lado do presidente. O governo Lula, por exemplo, não tem porta-voz. O governo da China tem. O Trump também tem. É uma loira que, inclusive, virou chacota porque ela estava pregando o boicote à China usando roupas da China 2 vezes. Em 2 dias diferentes, 2 roupas diferentes. Aí ele falou, ó, a China e os Estados Unidos não tiveram nenhuma consulta, nem nenhuma negociação no âmbito aí das tarifas. Peça aí sua inscrição no canal. Seguimos na luta. Falou!